Olá pessoal, quem fala com vocês é o professor Marcos. Hoje estou trazendo aqui a correção comentada do módulo 19, do capítulo 7, Formas de Controle Social. Bom, já na primeira questão, ele vai pedir para a gente explicar o conceito de controle social. Bom pessoal, controle social, de fato, como o próprio nome traz, é uma forma de você controlar os indivíduos dentro de determinado, para que eles estejam dentro de determinados padrões socioculturais. O Estado ele pode exercer controle social para que a sua população esteja dentro de determinados padrões socioculturais. O chefe de uma empresa ele pode exercer, um grupo de amigos pode exercer uma forma de controle social. Então, assim, ele vai trazer alguns exemplos de controle social lá no nosso texto, como ele vai falar do uso da violência, ele vai falar da pressão econômica, ele vai falar da persuasão, vai falar do ridículo e vai falar também da difamação e do opróbrio. Então são alguns exemplos que ele traz no nosso texto, de formas de controle social. Então, o conceito de controle social ele consiste no conjunto de expedientes utilizados pela sociedade, olha lá, ele não vai falar apenas do Estado, pela sociedade para inibir comportamentos contrários aos seus padrões socioculturais e ajustar os indivíduos às suas expectativas. Ajustar os indivíduos às suas expectativas seria enquadrar esses indivíduos dentro de determinados padrões socioculturais. Ok? Então, este é o exercício 1. Vamos aí para o exercício 2. O Estado, objeto de estudo da sociologia e da ciência política, constitui um mecanismo de controle social existente na sociedade. É correto afirmar que, existe uma forma de controle social chamada de violência. E essa forma de controle social, ela é única do Estado. Só o Estado ele possui autoridade, poder legítimo para regulamentar a sociedade por uso da força. Então a gente tem outras formas de controle social, que podem ser exercidas pela sociedade, mas o uso da violência, de forma que não seja, de uma maneira que não seja criminosa, que é o Estado que tem esse poder. Então, o nosso gabarito é a letra C. Só o Estado possui autoridade, poder legítimo para regulamentar o uso da força. Então, aqui ele está falando que apenas o Estado ele é regulamentado para usar o quê? Aliás, de forma legal, dentro das leis, ele é a única unidade, digamos assim, que possui autoridade para usar a violência como forma de controle social. Então, o nosso gabarito é a letra C. Só o Estado possui autoridade, poder legítimo para regulamentar o uso da força. Ok? Este é o nosso exercício de número 2. Vamos para o exercício de número 3. Exercício de número 3 ele vai ser um pouco diferente. Ele vai trazer algumas afirmações aqui, e vai pedir para a gente assinalar o que estiver correto. Vamos ver. Sabes que para garantir a ordem social, a sociedade faz uso de mecanismos que possibilitem não somente a manutenção dessa ordem, bem como do controle dos indivíduos. Sob controle social, assinale o que for correto. Vamos ver então quais são as alternativas corretas. 01. Constitui-se como um conjunto de mecanismos que mantém o indivíduo em conformidade com a ordem social estabelecida. Correto. Isso é sim, até, digamos assim, nós colocamos parte disso lá na primeira questão, referente ao conceito de controle social. Então, esta está correta. 01 está correta. Alternativa 02. O uso específico de trajes para cerimônia de casamento, como terno para homens, por exemplo, não constitui um mecanismo de controle social. Pessoal, essa questão está errada, porque dentro de uma cerimônia, de casamento, nós temos um determinado padrão, e este padrão ele traz sim, que o social, digamos assim, ele olha o que ele traz na questão. O uso específico de trajes para cerimônia de casamento, como terno para homens, por exemplo, não constitui um mecanismo de controle social, mas constitui sim, porque é um padrão, que as pessoas devem estar vestidas a caráter, Então, quem não se veste dessa maneira, por exemplo, pode ser exposto ao ridículo, pode ser difamada,
né? Então, essa questão está errada. Esse uso de trajes específicos, como ele dá exemplo aí da cerimônia de casamento, é uma forma de controle social, porque você tem que estar inserido dentro de um determinado padrão, né? Que cerimônias, né, desse tipo, elas exigem. Então, essa daí está errada. Vamos para a nossa próxima, número 4. Os agentes de controle social são os mesmos que realizam o processo de socialização. Exatamente, essa daqui está correta, pois os agentes de controle social, né, os padrões socioculturais são os mesmos, né, a quais essas pessoas, esses indivíduos da sociedade, eles são socializados, né, dentro destes padrões. Então, os agentes de controle social, são os mesmos que realizam os processos de socialização. Alternativa correta. E a última, a alternativa de número 08, a Constituição e o Código Civil brasileiros podem ser considerados como mecanismos de controle legais. Exatamente, né? Porque dentro da Constituição, né, nós temos aí as leis, nós temos os direitos, né? Então, além da Constituição, né, o Código Civil também, eles são considerados, sim, mecanismos de controle legais, né? Porque o que está na Constituição é legal, está dentro da lei. Então, você vive dentro de padrões estabelecidos, né, no livro de leis maior, que é a Constituição e o Código Civil, né? Então, vive-se dentro daquelas regras que estão lá na Constituição e no Código Civil. Então, podem sim ser considerados como mecanismos de controle legais. Por quê? São mecanismos de controle sociais, são legais, pois eles estão dentro daquilo que se diz que é o padrão legal, né? Dentro das leis, dentro das regras. Então, as alternativas corretas, o gabarito aí é 1, 4 e 8. Nós temos até aqui do lado, não tinha notado, né? As informações 1, 4 e 8 estão corretas. A afirmação 2 está incorreta, dado que o controle social também se manifesta nas vestimentas dos indivíduos em circunstâncias específicas. Então, 1, 4 e 8 são as alternativas corretas. Vamos à alternativa de número 4. Outra alternativa do mesmo tipo da anterior, né? Vamos ver se é da mesma instituição. Instituições diferentes do mesmo estado, né? Mas é o mesmo tipo de questão. Vamos ver então aí. A pressão que a sociedade exerce sobre as pessoas é grande e efetiva. Essa situação recebeu por parte de alguns autores a denominação de controle social. Então, a pressão que a sociedade exerce sobre as pessoas. Assinale o que for correto sobre o assunto. Vamos lá. Os mecanismos de controle social podem ser formais ou informais. Correto, né? Eles podem sim ser formais ou informais. Como, por exemplo, pensando aí no formal, naquilo que o Estado utiliza-se, né, dos meios legais, formal, né, dentro de maneira formal dentro da sociedade, e informais a gente pode pensar aí num grupo de amigos, né, como a gente fala da difamação, do ridículo, por exemplo, né, são mecanismos que podem são mecanismos de controle social, que podem ser informais também. Então, alternativa correta. A violência física é uma das formas mais tradicionais de controle social. Exatamente. Só que, porém, a gente tem que abrir um parênteses. A única unidade de poder que tem, né, dentro dos meios legais a autoridade para fazer esse uso da violência é o Estado. Tá certo? Ainda que a violência ela seja uma das formas mais tradicionais de controle social, o uso da violência só pode ser feito pelo Estado, e nós vimos isso aqui no exercício 2. Só o Estado possui autoridade, poder legítimo para regulamentar o uso da força. Então, né, ainda que essa questão de número 2 ela esteja correta, né, a de 02 aqui, nós temos que lembrar que só o Estado ele tem poder legítimo, né, ele tem, vamos dizer assim, autoridade para, dentro dos meios legais, utilizar a violência como meio de controle social. Questão de número 4 vai falar o seguinte: controle social inexiste no seio da família e das amizades. Errado. Nós vimos que o controle social ele pode ser informal e ele pode se estender, sim,
dentro da sociedade, né? Eu até dei exemplo aqui do grupo de amigos, quando você pode ser ridicularizado, ou quando você pode ser difamado, ou quando você tem que aceitar a opinião do restante do grupo, porque você não pode, senão você será exposto aí, né? Será o diferente. Então, essa pressão exercida pelo grupo para você aceitar as condições ou as opiniões do grupo, ela é feita, né, sobre o indivíduo. E então quer dizer que pode existir sim dentro do seio familiar e também dentro do grupo de amigos aí das amizades, ok? Então a 04 está errada, ok? Vamos aí para a alternativa 08. A manipulação da oferta de empregos para mais ou para menos pode ser entendida como uma forma de controle social? Sim. A manipulação da oferta de empregos pode sim. Inclusive, ele dá até exemplo, né? Não é da oferta de empregos, mas dentro do ambiente corporativo, ele fala, né, que aquela pressão econômica, né? Ele até usa o termo de pressão econômica, que ele vai falar, por exemplo, quando, né, ocorre lá o caso dentro do ambiente corporativo do chefe mandar, né, parte lá dos empregados embora e sobrecarregar a outra parte, mesmo sem aumentar o salário. Na maioria das vezes essas pessoas não vão questionar porque elas correm risco, por exemplo, de serem mandadas embora, de serem demitidas, né? Então, essa manipulação de oferta de emprego, ela pode, né, ser sim, né, entendida como uma forma de controle social. Então, essa daqui está correta. Vamos aí para a 16, né? O constrangimento público, o escárnio e a exposição das pessoas ao ridículo são formas de controle social, sim. Inclusive, parte disso está contido no texto, né, que nós lemos aí do capítulo, ok? Então, o nosso gabarito aí, as alternativas corretas é 01, 02, 08 e 16. A alternativa 04, controle social inexiste no seio familiar e das amizades, está errada, né? Ele está falando que inexiste, de fato existe sim dentro das amizades e do seio familiar, ok? Última questão aí do módulo 19, né? Explique a utilização do ridículo como meio de controle social. O que ele vai nos trazer? O ridículo, ele é uma forma de controle social em muitos círculos sociais, tá? Inclusive, em alguma vez, em algum momento, podemos já ter sido vítimas disso, né? Ter sido expostos ao ridículo, né? Ou pode acontecer já termos visto pessoas, que foram expostas aí ao ridículo, né? Já que, então tá, vamos lá. O ridículo, ele é uma forma de controle social em muitos círculos sociais. Já que frequentemente as pessoas desistem de fazer algo, de praticar uma conduta bastante distinta dos padrões, em função do temor de serem ridicularizadas por causa do seu comportamento. Gente, não apenas pelo comportamento, né? Mas também, digamos assim, né? Vamos tomar de exemplo lá aquela questão aqui que fala do casamento, né? Que ele vai falar aqui, uso específico aqui, ó. 02, uso específico de trajes para cerimônia de casamento, como terno para homens, não constitui um mecanismo de controle social, porém, constitui sim. Por exemplo, imagina uma pessoa que vai a uma cerimônia de casamento vestindo bermuda florida ou chinelos, né, sandálias, vamos pensar no caso dos homens, sandálias, ou mulheres que vão numa cerimônia de casamento de calça jeans e bota, N exemplos aí, né? Imaginem que uma mulher também pode ir de short, um homem de bermuda e tênis, né? Algo que não seja social. Ele pode ser ridicularizado devido à sua atitude de ter colocado, né, um traje de roupa diferente daquilo que o padrão exige, né? Então, muitas pessoas, como ele fala aqui na questão, ó, elas desistem de fazer algo, não apenas, como eu disse para vocês, no caso da vestimenta, mas N comportamentos e atitudes, as pessoas são inibidas, né, elas desistem de praticar uma conduta que seja diferente dos padrões por medo de ser ridicularizado, né? Nós mesmos, em algum momento de nossa vida, já podemos ter pensado, ou iremos pensar, né, tipo, por exemplo, eu não vou tomar tal atitude, eu não vou perguntar tal coisa porque eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar algo errado na frente de todo mundo e passar vergonha e tudo mais, tenho medo de ser ridicularizado. Então, assim, como a própria questão traz, ele é uma forma de controle social que está presente em muitos círculos sociais, tá?
ele até diz assim, o ridículo é uma forma de controle social em muitos ciclos sociais, já que frequentemente aí ele vai trazer essa parte da questão, né? As pessoas desistem, né, de fazer, de praticar algo, uma conduta bastante distinta dos padrões, então algo que seja realmente diferente, né, dos padrões, em função do medo, né, do temor de serem ridicularizadas por causa das suas atitudes, do seu comportamento. Ok, pessoal? Então, finalizamos aí a nossa correção comentada do módulo 19, né? Se ficou qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá? Podem falar comigo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.